90 milhões de reais, não tem pra onde fugir, vai ter que pagar Josh Wander. Além disso, tem também novidades sobre o futuro de Matheus França, cria da base do rival, que aos pouquinhos vem revelando o seu verdadeiro clube do coração. Além dessas informações, muitas outras aqui nesse Acorda Vascão, que chega para você na manhã deste sábado, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, amigo vascaíno, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, cara, até porque a sua inscrição ela é completamente essencial. Tem muita gente nova chegando aí ao canal do Gigante Vasco que acaba não se inscrevendo e é tão fácil, cara. Por exemplo, ó, eu tô aqui agora no canal. Esse é o canal do Gigante Vasco, 170 mil inscritos. E se você tá no canal, por exemplo, aí você vai conferir o Acorda Vascão, né? Aí tá lá rodando, esse foi um vídeo postado já há 7 dias atrás. E aí aqui embaixo, cara, ó, tá vendo? Muitas vezes você pode assistir o vídeo em tela cheia, né? O vídeo assim, desse jeito. E aí o que você vai fazer? Você vai virar a tela, vai clicar aqui, ó, inscreva-se. Pronto. Tão simples. E para ficar melhor, ativou o sininho de notificação com todas. Pronto, amigo. Simples, rápido, fácil. Você vai ser um inscrito do canal e ainda todos os nossos vídeos vão chegar a você. Então não perca tempo, se inscreva. Além disso, curta também esse vídeo para ajudar na divulgação deste Acorda Vascão. Show? Vamos que vamos então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, né, sobre o nosso Vascão. Quero começar aqui primeiramente com você, este vídeo, falando sobre duas informações bem legais aqui na manhã deste sábado, né? Duas informações aí até, ao meu ver, surpreendentes. A primeira é com relação a um número, um dado histórico. Tivemos aí nestes últimos dias o Flamengo, após vencer o clássico contra o Botafogo, se tornando o segundo clube com o maior saldo de vitórias sobre um rival na história do Campeonato Brasileiro. Com a vitória que o Flamengo teve sobre o Botafogo, o Flamengo chegou a 26 vitórias contra o Botafogo no Brasileirão. E perdeu o Flamengo para o Botafogo também no Brasileiro apenas 17 vezes, ou seja, o Flamengo tem um saldo de 9 vitórias sobre o Botafogo durante toda a história do Brasileiro. O Flamengo chegou à segunda colocação desse ranking, né? Porque ultrapassou o Vasco da Gama, que era o detentor dessa segunda colocação. Também sobre o mesmo Botafogo. O Vasco da Gama, durante toda a história do Campeonato Brasileiro, ele tem 24 vitórias sobre o Botafogo, enquanto apenas 16 derrotas. Ou seja, o saldo é de 8 vitórias para o Vasco da Gama. E por que eu tô falando isso? Que é completamente surreal. O Vasco de 2010 para cá viveu os piores momentos de sua história, de 2012 para cá, para ser melhor. E mesmo assim, com 13 anos de decadência, o Botafogo ainda não conseguiu tirar esse saldo negativo. E o Vasco segue com 8 vitórias à frente do Botafogo na história desse clássico da amizade, né? É uma freguesia, cara, com todo o respeito do mundo aí ao Botafogo como instituição e ao torcedor botafoguense, mas uma das maiores freguesias aí da história dos clássicos do Brasil se encontra presente em Vasco da Gama e Botafogo. Já, amigo, eu vou trazer muitas outras informações importantes para você, mas antes também eu quero trazer mais uma notícia aí nessas últimas horas surpreendente. Você lembra do volante Rodrigo Alves, de 23 anos de idade, revelado pelo Vasco da Gama, que disputou inclusive a Série A pelo Vasco no Campeonato Brasileiro em 2023? Então, amigo, Rodrigo é um jogador que teve até certo destaque, ele, porém, acabou não conseguindo se firmar no Cruz Maltino, por isso o Vasco o emprestou
para um clube da Rússia, da Turquia, melhor dizendo, que foi o Bandırmaspor. Ele entrou em campo em 6 partidas pela segunda divisão do Campeonato Turco, mas não conseguiu se firmar por lá e por isso rescindiu o seu contrato com esse clube da Turquia. Ele retornou ao futebol brasileiro e nesse momento o GE informou nesta última terça-feira, nessa última sexta-feira, no caso ontem, que o Leão, um clube aí da Amazonas, o Nacional de Manaus, anunciou o Rodrigo como mais novo reforço já para a temporada de 2026. O Amazonas é um clube que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro e o Rodrigo vai estar reforçando esse clube para a disputa da terceira divisão do Brasileirão. Que loucura, né? O jogador que passou 10 temporadas na base do Vasco, conquistou títulos no Sub-20, conquistou títulos no Sub-17, o jogador que era titular em todas as categorias, não se firmou no profissional, mas chegou a entrar em campo em 20 jogos, sendo 14 como titular, dentre Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Brasileiro, e hoje está jogando a Série C do Brasileirão. Ano que vem vai jogar a Série C do Brasileirão, não se firmou na segunda divisão do Campeonato Turco. Que loucura, né, amigo? Mas é o futebol, é assim mesmo que funciona. Falando em futebol, falando em funcionar, quero falar com vocês sobre Josh Wander, Matheus França, CBF brincando com a cara do torcedor, mas antes tem um recado rápido e breve para vocês, completamente imperdível nesse Acorda Vascão. Se liga só aí, porque é um recado que pode mudar a sua vida. Bom, torcedor vascaíno, fica ligado aqui porque eu tenho um recado muito importante para trazer a você na manhã deste sábado. Até porque, deixa eu te contar uma coisa aqui que me pegou de verdade assim nestas últimas horas. Ontem eu recebi um áudio do Marcelo. O Marcelo, ele mora lá em Guaíba, no Rio Grande do Sul. Ele me acompanha, para você ter noção, desde a pandemia. O que ele me disse me deixou assim, sem chão, cara. Muito animado. Se liga só. Deixa eu te contar. Eu tava 3 meses desempregado, devendo aluguel e com as contas de luz atrasada. Eu resolvi testar aquele método que tu mostrou no vídeo, só para ver se era verdade, né? E em uma semana eu consegui pagar tudo e ainda sobrou para fazer o mercado da família. A minha esposa chorou quando eu contei. Eu tô te mandando só para te agradecer mesmo de coração, tá, Lucas? Muito obrigado, cara. Valeu. Pô, gente, isso daqui não tem preço. Quando eu vi isso, sem dúvida eu fiquei completamente feliz, cara. Porque não é só sobre ganhar dinheiro. É sobre recuperar o básico, a dignidade, sabe? E o mais incrível, amigo, é que tem muita gente comum conseguindo também. Só que tem um detalhe. Abriram poucas novas vagas essa semana e já estão quase todas elas se esgotando. Então, se ainda está disponível, entra agora no link que está aqui na descrição e no comentário fixado e assiste enquanto ainda dá tempo. Porque, amigo, quando fechar, fechou. É uma oportunidade única, um método único que pode virar a sua vida de cabeça para baixo no bom sentido. Então, Marcelão, um grande abraço, eu que te agradeço aí pela confiança e você também pode ser o próximo. Então corre, link aqui ó, na descrição e no comentário fixado e assim como o Marcelão, eu espero aí que você seja o próximo a também mandar uma mensagem agradecendo aí por esse método. Show? Agora fiquem aí com o restante do vídeo. Bom, amigo vascaíno, vambora então, depois desse recado importantíssimo para você na manhã deste sábado. E eu quero aqui começar este segundo bloco do Acorda Vascão falando sobre Josh Wander, né? A casa caiu pro norte-americano, né? Recentemente, o Josh Wander ele foi denunciado por fraude e conspiração na Justiça dos Estados Unidos. Na acusação feita, os promotores americanos afirmam que o empresário fraudou credores e investidores no valor total de $500 milhão, um valor superior aí a 2,5 bilhões de reais.
Ele foi acusado por fraude eletrônica, fraude com valores mobiliários e conspiração. E nessas últimas horas, amigo, a informação é que o senhor Josh Wander, ele compareceu já à Corte Federal em Nova York, na tarde, inclusive de ontem, sexta-feira, e já pagou uma fiança no valor de 15 milhões de dólares, um valor próximo aí a casa dos 90 milhões de reais. E por esse pagamento, ele já foi solto, tá? Por esses crimes que eu citei agora há pouco a vocês. Ele ainda pode, porém, pegar até 20 anos de prisão por cada crime. Então, cada crime ele pode pegar até 20 anos de prisão, né? No caso, 5 anos por cada crime cometido. Ou seja, Josh Wander pagou as 90 milhas, a justiça norte-americana pagou a fiança, mas ainda pode responder dentro da cela pelos próximos 20 anos. A casa caiu para o CEO da 777 Partners, né? Eu aqui tô pouco me importando com o senhor Josh Wander, eu só quero que tudo que ele fez com o nosso Vasco, que ele pague financeiramente e pague também judicialmente. Bom, amigo, falando aqui em problema, preocupação para o torcedor, porque a 777 deu muita preocupação. Segunda-feira, depois de amanhã, é dia de Vasco da Gama e Fluminense, certo, amigo? E bom, talvez tenha motivo aí para você se preocupar, tá? Porque, amigo vascaíno, simplesmente a CBF divulgou a arbitragem para a partida dessa próxima segunda-feira contra a equipe do Fluminense. O árbitro será Wagner do Nascimento Magalhães, ele que vai comandar o apito nesse jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Inicialmente você pode pensar, poxa, eu não me recordo do Wagner do Nascimento Magalhães errando contra o Vasco da Gama. Só que eu te lembro que Wagner Nascimento de Magalhães é o árbitro da Federação Carioca e já apitou 3 jogos do Vasco nessa temporada de 2025. E o retrospecto dele é simplesmente horroroso. Ele apitou os 2 jogos das semifinais do Campeonato Carioca e apitou uma partida contra também o mesmo Fluminense no Cariocão. Contra o Fluminense, derrota pelo placar de 2-1. Contra o Flamengo, derrota pelo placar de 2-0. E o segundo jogo contra o Flamengo, mais uma derrota pelo placar de 2-1. Se eu não me engano, teve uma polêmica com Wagner Nascimento Magalhães num jogo contra o Fluminense nesse Campeonato Carioca. Se eu não me engano, teve uma polêmica nesse Campeonato Carioca com esse mesmo árbitro. Se você lembra dessa situação, deixe aí nos comentários. A questão é, retrospecto dele em jogos do Vasco da Gama é muito ruim, cara. E me preocupa. Me preocupa porque foram 3 jogos, 3 derrotas, e eu espero que ele não volte a prejudicar o Vasco da Gama. Se olhando para essa temporada não teve erro, olhando para o ano de 2024 teve um erro grave, Wagner Nascimento Magalhães foi responsável por ignorar uma agressão ao Capasso em 2024 no Campeonato Carioca dentro de São Januário e inventar um pênalti para o Flamengo num clássico contra o Vasco da Gama. Ou seja, já foram 2 erros do Wagner Nascimento Magalhães em jogos do Vasco no ano passado, árbitro da federação aqui do estado do Rio de Janeiro. Esse mesmo árbitro foi colocado pela CBF para apitar o jogo de segunda-feira. Espero que o senhor Wagner do Nascimento Magalhães, que errou em 2024 contra o Vasco em 2 lances absurdos, um dentro de São Januário e um em clássico contra o Flamengo no Maracanã, e nesse ano, já em 3 jogos que apitou, foram 3 derrotas para o Vasco, não prejudique o Vasco da Gama segunda-feira. 3 jogos esse ano, 2 derrotas para o Flamengo com ele no apito e uma derrota para o mesmo Fluminense que segunda-feira o Vasco da Gama enfrentará. 3 derrotas pelo Campeonato Carioca. Então a CBF podia ter escolhido 1 milhão de árbitros. Escolhe um rapaz que recentemente se envolveu em polêmica. É tenso, mas é isso, é contra tudo e contra todos. A CBF parece que às vezes faz coisa para assim, brincar mesmo com a cara do torcedor. Cruz Maltino, né? Mas é tenso, cara. E para fechar aqui com você este Acorda Vascão, falar sobre um rapaz, cara, que recentemente fez um trabalho bem especial para melhorar a sua parte física, um jogador que internamente o Vasco da Gama acredita muito no seu potencial e na sua evolução, que é o Matheus França, cara. O Vasco fez um trabalho especial para evitar no Matheus o fantasma das lesões que o assombraram nesses últimos anos de carreira.
A razão do reforço ainda não ter atuado tanto com o técnico Fernando Diniz, até como talvez ele gostaria, é uma cautela hoje que internamente o Vasco vem tendo, com o trabalho de manutenção antes, inclusive, de todas as atividades do Matheus França. Matheus França, ele desde que chegou, né, ao Crystal Palace sendo vendido pelo Flamengo, ele sofreu com problemas musculares aí de maneira recorrente em solo inglês, e mesmo diante desse cenário de incerteza do Matheus França, exatamente por conta de tantas lesões, o Vasco insistiu na contratação do jogador. Teve o aval do Diniz, teve o aval do presidente Pedrinho, teve a ajuda dos representantes do jogador, com a boa relação que tem com o Vasco da Gama, para a contratação do mesmo. Porque desde o primeiro momento que o nome do Matheus França foi colocado na mesa, se acreditou no potencial do jogador. Ele já causou muita polêmica, né? Um cria do rival vestindo a camisa do Vasco da Gama. Que loucura é essa? Os flamenguistas, desde o momento do anúncio do Matheus França no Vasco da Gama, ficaram revoltados, né? Muito antes, inclusive, do anúncio ali, nos primeiros passos da negociação, quando o nome do Matheus França veio à tona, junto ao Vasco da Gama, a torcida rubro-negra ficou revoltada. Só que, amigo, a cada dia que passa se explica o porquê o Matheus França veio para o Vasco. Não é apenas porque o Matheus França gosta do Rio de Janeiro. É porque o Matheus França é um torcedor do Vasco da Gama. E essas imagens aí, ó, que estão aparecendo a vocês, mostram mais do que nunca exatamente isso. Duas imagens. Do mesmo jogo, Vasco da Gama e Vitória no domingo retrasado. Matheus França, após a vitória do Vascão dentro de campo, cantando a música do Vasco, das arquibancadas de São Januário a todo pulmão, e batendo no peito e falando que é Vasco da Gama. Amigo, o Matheus França não tem nem 2 meses de Vasco. Sinceramente, você acha que em 2 meses você aprende música de arquibancada sendo jogador? Aprende não. Matheus França conhece a música porque ele já ouve, ó, há muito tempo. Você, amigo torcedor flamenguista, desculpe te falar, mas o cria da base de vocês, ele é muito Vasco. Ele não é pouco Vasco, não. Ele é muito Vasco. Então, se o Matheus França dentro de campo já é um jogadoraço, esse amor que ele tem pelo clube de regatas Vasco da Gama faz com que eu, como torcedor, eu tenha ainda mais animação com o que ele pode entregar dentro das 4 linhas. Concorda também? Te anima ainda mais ver o Matheus França assim? Deixe a sua opinião nos comentários. Bom, amigo, eu, Lucas, fico por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desse sabadão, e já já eu tô de volta, tá? Com aquele nosso Fala Gigante, chegando na tarde do seu sábado para fechar o seu dia com chave de ouro. Então, vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaína.